tiver na direita nome Renan Santos e Michele Bolsonaro, bolsonaristas votem em Renan Santos. Olha só, ontem eu Impera e Mídia BH e o Bruno Dias, a gente estava fazendo um exercício de imaginação. Como seria a campanha agora com o nosso candidato a presidente, que eu vou apoiar o senhor Renan Santos. Eu acho que eu quero o senhor Renan Santos como candidato a presidente. O que você acha, Renato Impera? Quem que deveria ser o candidato à eleição? Olha, Canalha. deveria ser o Renan mesmo. Não, tu falou sério, deveria. Vocês são canalha. Porra, é o presidente fundador do partido. Faz todo sentido a primeira candidatura ser dele. Pronto. O último presidente fundador do partido a concorrer numa eleição, ele perdeu o partido logo em seguida. Então, eu não sei se é uma maldição que vocês estão desejando, né? Que fique claro. Ô Renan, o negócio é o seguinte, ou você traz alguém muito popular, muito melhor, e tira esse coelho da cartola, ou será você mesmo, cara. Eu sendo honesto, bem honesto, assim, porque eu vou lá no Congresso da Bahia, aí o Guto prepara um discurso que termina com o Renan presidente. Eu falo, porra, Guto, né? Enfim, tirando assim, essas pressões e tal, a gente realmente tá com um problema. A gente não tem ninguém que esteja na idade, com mais de 35 anos. E, por exemplo, um cara que a gente sempre falou, pô, um cara que seria um nome natural, que sempre apoiou a gente e tal. O Danilo, o cara nunca fala que quer, então a gente tá meio assim. E outra coisa seria, a gente botaria um candidato que não é alguém puro sangue. Né? É muito complicado numa live falando de miscigenação, a gente falou que a gente quer um candidato puro sangue, né? Mas tem um problema aí, tem realmente um problema. Aí fica caindo no meu colo. E lógico, seria no mínimo divertido. Mas eu acho que pro projeto, eu tenho muito medo em me vincular demais o meu CPF com o CNPJ institucional. E virar tudo aquilo que eu critiquei. Eu acredito que tem que ter lideranças fortes, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu tenho medo em as pessoas acreditarem que a experiência partidária da missão é uma experiência vinculada a mim. E eu acho que não tem que ser. De verdade, assim. Isso eu acredito que pra funcionar não pode ser. E então seriam confusões que a gente deveria evitar, claramente. Mas dito isso, assim, a missão terá um candidato em 2026. Não gostaria que fosse eu, pra ser honesto. Cara, eu acho que isso é um não problema. Eu não vejo um impacto da pessoa que representa o núcleo que formou o partido, formou as ideias, liga todos os porta-vozes e conectou todas as estruturas desde o livro Amarelo a Valete, sendo o candidato a presidente, ainda mais porque você não quer, você nunca quis desde o começo. Você não criou o partido para sair candidato. As pessoas pediram para você sair, entendeu? É diferente. Isso é um ponto real, isso é concreto. Tanto que eu achei que era zoeira no começo, agora eu falei, tá legal, boa zoeira... vamos continuar aqui, aí não, tem que ser. E aí quando o Guto começou a apertar, e o Guto canalha armou, talvez, não sei se ele armou, mas aí eu vi o Sandro combinado com ele, aí eu falei, filhas da puta, velho. Mas, assim, vai ter que ter um candidato, se precisar eu saio, mas, pô, se pintar aí um goleador, um camisa 9 aí, que a gente trabalha junto aí, que eu sempre gostei de ser, né, um bom camisa 8 ali no meio campo. O Cássio falou, o Renan escolheu o Bétega, escolhe muito mal. É o seguinte, o Renan não escolheu o Bétega. Verdades precisam ser ditas, né? Tá. Não fui eu que trouxe essa maldição aí pra casa, mas tudo bem. Né? Mas tudo bem, eu queria falar o seguinte, o problema, senhor Renan Santos, que a gente fez esse exercício de imaginação, inclusive falaram aqui que só na imaginação mesmo que eu faço exercício, e tá um pouco certo, é que, o que nós temos hoje? Nós temos o Arthur Duval em grande crescimento. Assim, ele tá crescendo, ele tá recuperando a imagem pública dele. O Arthur Duval tá dando a volta por cima, ele tá em tudo que é podcast, ele tá sendo gostável novamente, o público tá abraçando ele. E aquela chaga do áudio tá ficando em segundo plano agora, ainda mais depois. Assim, ele viveu um grande ano. Ano passado foi o ano do Arthur Duval, tá? Em debates, ele se consagrou como o grande debatedor. E por isso, até eu fui o defensor da candidatura do Arthur Duval. Eu fui, assim, talvez o primeiro ali a defender uma candidatura até precoce do Arthur Duval lá na última eleição. Porém, o que está acontecendo esse ano? Nós temos outro grande nome crescendo muito, do MBL, que é a Amanda Vettorazzo, assim, tá explodindo. Tá estourada. Estourada. E ela tá crescendo, ela tá mostrando um trabalho muito eficiente, ela tá evoluindo muito como oradora, principalmente. Eu tinha uma crítica a ela, porque ela
era mais complicado, mas agora, até pela ação dela e o trabalho dela, tá melhorando muito. Melhorando muito, ela tá passando uma seriedade muito grande. E é uma seriedade até que falta pro próprio Arthur Duval. Hoje a Amanda é vista com mais seriedade que até mesmo o Arthur Duval, e é um problema que nós temos, que nós todos somos muito jovens, né? E querendo ou não, isso pesa um pouco. E o que está acontecendo hoje? Ao mesmo tempo que Arthur Duval crescendo e a Amanda Vittorazzi crescendo, nós temos você como principal nome do MBL hoje, crescendo e furando bolhas. E chegando em outras séries e outras bolhas que até então a gente não chegava. O Novos Clássicos está aqui, o Impera tá aqui, o Mídia BH a gente conheceu, se você não vai lembrar, Renan Santos, porque ele ficava vendo as lives do Análises Renais, eu ficava vendo lá e eu comecei a conversar com o Mídia BH. Você que está sendo o maior nome hoje do MBL. E essas figuras grandes, tipo o Arthur Duval, a Amanda, meio que conseguem ecoar o teu nome. Então, assim, a sua candidatura seria uma bomba. Uma bomba, ainda mais no momento que o PL está em guerra. Hoje, não sei se você viu, eles demitiram o Weingarten. Não vi, cara. Sim. Não vi, caralho. Pode colocar ali, tem até uma notícia ali, ó. E o motivo maravilhoso. Michele Bolsonaro, PL demite Weingarten da comunicação do Foi por causa daquele, da mensagem vazada do maluquinho lá, do Bolsonaro? Puta que me pariu. Tá rachando e agora tá começando a se criar, assim, um ano antes de ser decidido as chapas, basicamente, assim, está acontecendo as brigas. Weingarten é muito importante, quem não sabe, o Weingarten era o advogado do presidente, mas era também responsável pela comunicação do Bolsonaro. Ele é vinculado àquele quinto elemento, daquele triélio, ao Kim Paim, todos conhecemos aqui o Kim Paim, é do núcleo duro do Bolsonaro. E ele foi demitido da PL pela Michele Bolsonaro. Ou seja, eles estão em guerra, e o Weingarten ficava ameaçando quando estavam querendo colocar o nome do Tarcísio. O Weingarten ficava ameaçando, se vocês ficarem pensando no nome do Tarcísio, vou colocar chapa pura. Ele meio que colocando assim, pau na mesa, eu mando aqui na estratégia de comunicação do presidente. Então assim, tá complicado, né, Santos? E daí eles vão apostar em Michele Bolsonaro? Você acha? Vai rachar por dentro. Vai rachar por dentro, por Michele. Se tiver na direita Renan Santos e Michele Bolsonaro, bolsonaristas votam em Renan Santos. Pô, assim, você tá me botando numa posição, assim, né? Eu tenho mais humildade que você aí, Júnior. Você tá me exagerando, mas tudo bem, legal, bacana. Dito isso, assim, se for a Michele a candidata deles, assim, eles vão se fuder. Qualquer um. Pô, essa mulher é uma tosca. Lógico que vai ter um público. A Michele vai ecoar. Se for a Michele, tem que ser um homem na missão. Sim. Bah, eu não posso. Ele não pode, Renan. Tipo, assim, não. Se for a Michele, cara, vai ser engraçado porque ela não vai ter legitimidade pra isso. Agora, o Bolsonaro, eu sei que o Bolsonaro realmente coloca ela nas pesquisas. O Bolsonaro manda colocar sempre ela e o Tarcísio. Né? Os dois nomes que ele confia são esses. Agora, ela é muito diferente do Bolsonaro, a lógica dela é totalmente diferente. Eu acho assim, isso é mais fácil pra manter o bolsonarismo ter o Tarcísio, que ele faz uma submissão à família de uma maneira mais convicta e uma submissão racional ali, do que a Michele, que ela é outra coisa, e ela transformaria eles numa outra coisa. Renan, você falou, não, que os bolsonaristas não votariam, os bolsonaristas não votariam em mim e no lugar da Michele, cara, eles votam no Lula. O Weingarten ele foi demitido porque na mensagem que vazou, o Mauro Cid fala, o Valdemar quer colocar a Michele, eu prefiro votar no Lula. E ele, idem. E isso é um sentimento de quase todo mundo Abre os comentários dos posts, do Space Liberdade, do post da direita. Eu vi isso, Bruno. Tem um papo, assim, muita gente racharia. E aí isso tem uma outra coisa que eu tava discutindo com o Renato, não sei se vocês viram, não sei se tem sentido, pode ser só conversa mole, tá? E um devaneio que eu tava tendo com o Renato hoje à tarde, vindo pra cá, que é o seguinte, vocês viram a aproximação deles com o Ciro, né? O Ciro Gomes. Aproximação de quem? Do PL com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está falando em concorrer com o apoio do PL. Aquele André Fernandes lá do Ceará falou em eventualmente o PL apoiar o Ciro para governador lá, para destornar o PT, fazer uma aliança estranha. E eu sei que o Kim Paim e uma galera
a própria galera próxima ao Weingarten vem tentando adotar uma linha que seria um nacionalismo desenvolvimentista em termos econômicos e tal, com um discurso mais duro sobre segurança pública. Eu já venho, a gente acompanha isso há pelo menos 1 ano e meio, o Júnior sabe disso, né, essa movimentação antiliberal deles. O Weingarten foi contra a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, e faz muito sentido uma aproximação deles com o Ciro. Não diria o Ciro candidato, tá? Mas achei curioso, tá? E o Ciro está num jogo presidencial ainda, mas achei no mínimo curioso aí essa brincadeira. Não sei se vocês acompanharam. Sim, e ele pode acabar saindo do PDT pra fazer isso. Não sei pra onde ele iria, se seria pro PSD ou pro PSB. Tá, foi o que eu ouvi. Quando terminar a live eu vou falar uma coisa aqui que eu recebi uma mensagem, agora tá falando, vai que, né? Depois eu vou comentar com vocês aí. Então, eu queria, bom, assim, a única pessoa que não falou ainda sobre essa ideia, eu tô muito curioso, porque assim, eu juntei hoje pessoas que não precisam agradar o Renan. Talvez eu. Talvez eu precise agradar o Renan. Eu só queria fazer uma live hoje, velho. Eu não queria Mas falar eu não disso. agrado o Renan. Então, já aproveitar que gente que não precisa agradar o Renan pra saber a opinião séria deles. E agora eu vou perguntar pro Antum. O Antum que ficou meio quietinho, ficou meio na dele, ficou meio que dando risada. Não sei se ele concorda com a ideia ou não. O que você acha, Cara, sinceramente, da ideia de Renan presidente? maquiavelicamente. Cara, eu já carrego terrível fama aqui, né? Já senti isso. Eu não tava ontem comentando a ideia do Renan presidente. Mas, cara, me agrada. Eu sou da tese de que o candidato tem que ser o mais esporrento possível, assim. E Também sendo um cara cracudo de Twitter, eu tenho a convicção de que o Renan tá, cara, quase que sozinho destruindo a janela de Overton, assim, no Brasil. Principalmente em tema de segurança pública, eu tô vendo gente que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida falando que bandido bom é bandido morto. Tem até me chocado um pouco a velocidade com que o discurso está modulando. Eu sinto que tinha uma coisa muito grande, muito reprimida. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. As pessoas só queriam alguém que tivesse coragem de falar. Nesse sentido, o Renan é muito forte. Mas eu também compartilho da preocupação institucional dele. Eu acho que ele perderia a pungência se ele entrasse no pleito. Tá? Tipo, eu acho que como agitador, live streamer, ele vai mais longe do que se ele for o candidato da missão. Mas se tiver que ser o Renan também, eu acho ótimo. Platão fala muito sobre como os melhores homens jamais desejariam um poder, sabe? Então, se isso servir de algum sinal, a humildade do Renan em não aceitar de cara assim, o cargo pode ser um motivo para se entusiasmar assim, com a possível campanha dele. Eu vejo com bons olhos, sabe? Só que é piorar o meu trabalho. Eu imagino, pra vocês ia ser uma encheção de saco. Mas, assim, eu acho assim, uma candidatura. Eu acho que a candidatura, falando agora institucionalmente, a candidatura da missão, ela tem que ser necessariamente disruptiva. Eu até uma vez falei isso com o Antum quando ele estava aqui em São Paulo. Ela tem que ser muito radical. Ela vai ser de longe a candidatura mais radical. E ela tem que ser disruptiva em muitos termos. Ela tem que ser uma candidatura que ela vai abrir um conjunto de ideias. E ela vai necessariamente queimar esse primeiro candidato como uma parcela do eleitorado. Porque a gente vai ter que falar certas coisas que não vão dar aquele voto majoritário que as pessoas imaginam. A gente vai ter que tratar temas como Bolsa Família, certos auxílios, estabilidades no funcionalismo de uma maneira que nunca essas coisas foram tratadas na política brasileira. E eu sei muito bem que às vezes as pessoas falam assim, não, Renan, às vezes vocês falam tal discurso, já o Nicolas está imitando. O Nicolas não vai imitar certas coisas. O Nicolas não vai imitar, o Nicolas não pode imitar certas coisas. O bolsonarismo mainstream, por ser mainstream, eu venho escrevendo disso aí, né? A que ponto o Nicolas é muito diferente do Cleitinho e o Cleitinho é diferente da Virgínia, que é diferente do Oruan? Eles são essa maçaroca brasiliana aí que a gente tem, mainstream. Então, certas coisas, certos temas, quando você tá num determinado tamanho, você não pode tratar. E eles não vão tratar. E eu acho que a gente tem que tratar. A gente tem que fazer uma candidatura que vai tacar uma bomba no debate público. Ela vai jogar uma bomba, bum! E vai falar coisas que as pessoas falam, o que vocês estão falando? Pois é. Assim, a gente tem que trazer o direito penal do inimigo pro mainstream da discussão política brasileira. O direito penal do inimigo vai ter que entrar no mainstream. Eu quero ver até, assim, tava falando com a galera da editora pra gente publicar material sobre isso. Tem o original do alemão lá, e tem outros caras que já escreveram sobre isso, e tem muita discussão. Eu acho que o direito penal do inimigo é cabível no Brasil, e é necessário no Brasil. A gente tem que trazer esse tipo de discussão.
reforma do Estado brasileiro, a la Milei, com outras características, como fazer, questões de desigualdade regional que vão ter que ser tratadas, questões que envolvem compra de voto. O lance da compra de voto é um dos mais... Eu não posso sempre entrar em detalhe, mas eu já conversei com gente de tribunais superiores, por razões óbvias, a gente tá montando um partido, então eu já tive algumas reuniões. E todos eles sabem o negócio da compra de voto, e todos eles têm ideia do tamanho do problema. É que nunca houve vontade institucional de ninguém de tratar disso. Então, o discurso da compra de voto é uma parada que tem que ser colocada assim. Todos os concorrentes nossos compram voto. Nessa eleição de 24, assim, dezenas de milhões de brasileiros, nesse número, venderam voto na eleição. E a gente vai, né, precisar ter um discurso duro num nível que eu acho que vai assustar a galera. Pelo menos é o que eu acho. Acho que assim, se a galera tá imaginando, muita gente imaginava que a missão, muita gente ainda nos coloca nesses termos. Eles são uma centro-direita mais racional. Reparem que sempre teve esse papo, não, tem o bolsonarismo que é radical e a gente é uma centro-direita racional. Na verdade, sempre foi diferente, a gente sempre foi muito mais radical do que eles. A gente só não parece retardado, o que é diferente. O fato de a gente não parecer retardado faz com que a gente soe como se a gente fosse mais centrista pra galera, o que nunca foi o caso. Mas, enfim. Então, essa percepção levantou ali sobre... Curitiba, viu? Essa percepção mudou em Curitiba. Agora eu vejo, assim, principalmente na parte bolsonarista, que é bem grande de Curitiba, depois que aconteceu o caso da expulsão do Beto, eles... Caramba, os caras estão muito radical. Eles estão muito radical. Falam, é uma seita, né? Eles começam a falar que, nossa, parece uma seita. Parece uma... Não, mas é um vamos projeto falar político. para além do MBL. Por exemplo, vocês todos estão aqui. Assim, vocês não são uma centro-direita racional, aberta para um diálogo institucional. Não é, cara. Ninguém aqui é isso, cara. E assim, isso é justamente o que tá acabando no mundo. O Partido Conservador Britânico tá acabando, a ala, os falcões lá a ala Neocon, o Partido Republicano morreu. Tá toda essa merda tá morrendo. Esse centro-direita institucionalista acabou. Não, o que o Antônio falou ali do discurso contra o fim da violência urbana é que não é um discurso retardado que sai daqui. É isso que tá fazendo o público se impressionar. Porque, vamos lá, bandido bom é bandido morto, tem que matar vagabundo, o Farrour já fazia em 2018. E, tipo, palavras ao vento, ele nunca fez porra nenhuma. A mudança de ter um discurso que é muito firme, só que ele não é retardado, é o que tá fazendo toda a diferença. E o Renan falou que a campanha da missão tem que ser uma campanha muito, muito radical. Então, mais um ponto pro Renan ser o candidato. Porque é quem tá fazendo esse discurso chegar no mainstream. Tipo, não tem como... tipo, é um ponto, é o que valida ainda mais. A gente viu essa efetividade desse discurso há pouco tempo atrás, quando teve o discurso do Renan pras autoridades, né, na Câmara. Cara, ele falou pra autoridades, ele falou pra pessoas, assim, pessoas de comando, e elas ficaram... Deu pra ver. Deu pra ver o olhar. Quando você tava falando, a câmera foi pro público, né? E tinha as autoridades lá, tinha prefeito, vice-prefeito, caramba. Todo mundo... E não assustado que ele falou uma bobagem. Falou, caramba, ele falou isso mesmo. Cara, e não ficou feio, não pareceu retardado. O Nunes adorou o discurso. O Nunes achou, sensacional isso aqui. Porque, às vezes eu faço uns discursos meio radicais lá no Twitter, e hoje você não consegue ver quem deu curtida, a não ser que a pessoa te siga. Eu vejo as pessoas que me seguem estão dando curtida nas atrocidades ali. E, assim, são pessoas que eu não imaginaria. Tem gente, assim, a janela de Overton realmente, né, tá se alterando aí. Moveu. Exato, moveu muito. E é muito louco porque a gente tá abrindo ela, né, abrindo novos horizontes pra ela, ao passo que o bolsonarismo tá indo pra um centro. O bolsonarismo isso que eu ia falar. Tá na linha contrária. É isso que eu ia falar. Porque você disse que quando uma pessoa tem um tamanho muito grande, quando ela chega no mainstream, ela para de poder aderir a certos discursos. Que são os discursos que a massa tem. Logo, o Bolsonaro está nesse nível. Ele estava ontem no programa da UOL falando, eu não chamaria o Xandão de canalha, eu tiraria os militares do meu governo. Cara, eu não vi uma pessoa que olhou e falou, irado. Não, a galera olhou e falou, broxa. Xadrez 4D, né? Ao mesmo tempo que E aí você tem que ser o candidato da missão tem que ser o candidato da direita que não é broxa, porque esse trono está vago, essa posição está aí. E mais uma coisa que eu queria adicionar, é que daí ser radical talvez dificulte um pouco dessa análise que eu vou fazer. Mas assim, vai surgir alguma porcentagem de votos na eleição de 26 que vai ser um voto útil da esquerda e do centro para tirar o candidato do Bolsonaro do segundo turno, caso ele não seja o Tarcísio.
Mas eles teriam Muita que ser gente mais não ao tá centro, na sua contabilizando visão. isso. Ele teria que Oi? ser alguém mais ao Eles não centro. iriam. Ele teria que Oi? ser alguém mais ao Eles não centro. iriam. Então, nesse caso teria que ser alguém mais ao centro. Porque você coloca, beleza, o Bolsonaro sai com uns 30%, vamos lá, o candidato dele 25%, se for uma Michele. O que tá em terceiro pode acabar pegando voto para tirar um voto até mesmo da esquerda. E eu ouvi isso de pessoas de esquerda que planejam fazer voto útil para tirar o candidato do Bolsonaro do segundo turno. Mas Interessante eu você falar isso, porque eu acabei de ler um comentário aqui. Deixa eu ler se vocês me dão licença. O Alexandre falou: não sou fã do MBL, nem sou direita. Digamos que eu sou de uma esquerda sempre derrotada. Eu acho que ele é cirista. Se o MBL fizer uma candidatura falando de segurança pública e industrialização na medida, eu voto. mas isso. E é onde vai pegar. Onde a gente vai pegar. Industrialização e principalmente segurança pública. É. Fala, Antum. É um voto de classe média, né? Porque é um voto de classe média, tratar de emprego, tratar de criminalidade. É o nicho que o Bolsonaro perdeu, que tá perdendo a cada dia. Que fez ele perder na última eleição, né? Sudeste. Outra coisa, o Império BH, que vocês falaram isso, o Bolsonaro perdeu a geração Z. A geração Z vê o Bolsonaro como cringe. O Bolsonaro vem perdendo o milênio e essa galera tá louca pra. Até o Marçal pinta aí, a galera sai olhando. Essa galera, especialmente o homem geração milênio, o homem geração Z, esse cara tá muito puto, porque assim, quem recebe o auxílio é a mulher na geração dele e não ele. Né? Ele é um cara que não tem emprego, ele não consegue ter sustento, ele não consegue estabelecer um relacionamento. Esse cara tá puto. Esse cara vê ladrão ganhando dinheiro, vê o Oruan cantando música de ladrão. Então o cara produtivo, homem, que tinha um ideal de vida geracional e que pra ele não bateu, esse cara tá muito puto. E é o nosso discurso que ressoa pra ele. Não é o discurso de ninguém. Então a gente tá falando justamente o que ecoa no coração desse homem geração milênio, homem geração Z. É o discurso muito específico. Eu acho que, assim, inclusive para as eleições, nós temos que trazer o recorte desse cara. Inclusive, eu acho que perdendo eleitores de outros campos, dando assim, que eu quero dizer assim, a gente não tem dinheiro para comprar pessoas com Bolsa Família. Nós não, nem a nossa vibe é essa. Então, nós vamos falar coisas sobre esses eleitores, talvez os irrite, e realmente, né, nós não vamos ter, a gente não vai perder o que a gente nunca teria. Então, talvez falar para esse homem certas verdades, ele talvez deixe ele animado e a gente cria um núcleo muito específico que cresça com a gente. Que pra mim, eu acho que esse é o lance. A gente vai ter... Nosso crescimento é geracional. Né? A gente tem que evocar uma geração e crescer com essa geração e formar o projeto político da nossa geração, tal qual o PT foi o da geração boomer, vamos botar aí. O PT foi o projeto dos boomers, né? Tá aí até hoje. Até porque se for, digamos, acontece alguma coisa, o Renan explode, ou algum outro candidato, o Arthur Duval explode, a Amanda explode, e vai pra eleição, a gente vai ter que ir pra eleição falando que vai ter que fazer, que vai ser um remédio amargo. Que em 2027 o Brasil não tem dinheiro pra nada, não tem nem dinheiro pras contas obrigatórias, né? Então vai ser matar bandido e arrumar... Sei lá, cara, acabar com... O Milei foi eleito dessa forma, né, cara? Falando a verdade. Ele não dourou a pílula de nenhuma forma. Não falou, não, vou trazer aqui programas sociais e aumentar pagamento de funcionário público. Não, ele falou que ele ia destruir a Argentina peronista. Ele tá fazendo isso. E ele foi eleito dessa forma e venceu as eleições distritais lá. Cara, pode ser que pela primeira vez na história da Sexta República, um candidato que venha com um discurso realista, que não tá vendendo uma salvação fácil, possa se destacar, sabe? Eu acho que... Ô, Renan, perdão. Não, fala aí. Eu acho que para 2026 é complicado pensar em ser o majoritário, ser o bambambam, ser o cachorro grande na disputa. Mas o que eu acho que deveria ser a posição para ser buscada é ser uma minoria, né? Ser uma minoria barulhenta e muito forte, muito consciente do discurso. Isso talvez seja até bom ser um pouco esquisito, né? Tipo, a direita que está falando desigualdade regional, a direita que está falando de industrialização, de retomar emprego, crescimento, isso é muito extravagante. A direita não tão turbinada por essa estética digital, uma direita anti-Virgínia, talvez seja muito poderoso. Eu estava numa live aqui com o Ricardo e a gente estava falando justamente sobre o risco de ser uma minoria intransigente, né? Tipo, é a sina de muitas minorias em, tipo, grandes impérios. Vamos pensar que a República Brasileira é um grande império e, o pessoal do MBL são, sei lá, os cristãos
num Egito maometano, assim, cara, você consegue suas concessões mesmo sendo minoritário, se você for intransigente o suficiente. Eu acho que eu, inclusive, dei esse exemplo. É o motivo da maior parte da comida nos Estados Unidos ser kasher, é o motivo da maior parte da comida no Brasil não ter traço de amendoim. Porque o cara que ele não come amendoim, se ele comer a porra, ele vai morrer, entendeu? Então ele tem muita convicção de que não pode ter de forma alguma. E as maiorias se dobram a minorias muito convictas. E esse é exatamente, tipo, o ponto que tem que ser buscado em 2026, eu acho, né? Tipo, não dá pra... Assim, é isso, a Michelle é uma candidata tenebrosa, horrível, né? Divisiva, vai quebrar a panela do Bolsonaro, vai gerar muita divisão por lá, absolutamente, mas eu não sei se é razoável já pensar em brigar assim, ombro a ombro, sabe? Eu acho que talvez seja uma mensagem muito clara que precisa entrar na sociedade brasileira, sabe? E o caminho vai ser viabilizado através da candidatura do Renan, possivelmente, né? Quem sabe?